Gendal prepara uma grande festa de casamento com Binta, acreditando que finalmente está prestes a consolidar seu poder em Batanga. Só que, enquanto todos comemoram, Quenya começa a descobrir que a futura rainha esconde um segredo perigoso. Lúcia também está a caminho e não pretende deixar o reino nas mãos do vilão. Quando a resistência surgir no meio da festa, Gendal perceberá que pode estar cercado. Qual é o verdadeiro segredo de Binta? E o que Gendal fará quando ficar de cara com o pior castigo de todos? Lúcia recebe uma carta vinda de Batanga e, assim que termina de ler, percebe que as notícias estão longe de serem boas. Seu semblante muda completamente. Ela relê alguns trechos, aperta o papel entre os dedos e fica alguns segundos em silêncio, como se estivesse tentando entender a gravidade de tudo aquilo. Depois de tanto tempo tentando manter distância dos problemas do reino, Lúcia percebe que o passado voltou para bater à sua porta. Sem perder tempo, ela chama Tonho, Omar, Vera, José e Teresa. Todos chegam curiosos, principalmente porque Lúcia deixa claro que não se trata de uma conversa qualquer. Vera percebe a tensão no rosto dela e pergunta, desconfiada: Lúcia, o que aconteceu? Você tá com uma cara de quem acabou de receber uma notícia daquelas que ninguém gostaria de receber. Lúcia respira fundo e segura a carta contra o peito. Eu acabei de receber uma mensagem de Batanga. E, pelo que está escrito aqui, uma coisa muito séria está prestes a acontecer. José cruza os braços e tenta aliviar o clima com um comentário irônico. Quando alguém começa uma conversa desse jeito, eu já sei que vem problema. Não podia ser uma carta dizendo que finalmente está tudo em paz? Lúcia olha para ele com seriedade. Eu também gostaria que fosse isso, José, mas infelizmente não é. Teresa se aproxima, preocupada. Então fala logo, Lúcia. O que aconteceu em Batanga? Lúcia olha para cada um deles antes de revelar. Gendal está prestes a se casar. E se esse casamento acontecer, nosso reino pode estar correndo um perigo ainda maior do que imaginamos. Vera arregala os olhos e leva a mão à boca. Como assim? Gendal vai se casar? Mas isso é uma tragédia. Depois de tudo que já aconteceu, ele ainda encontrou uma maneira de complicar as coisas? José franze a testa, desconfiado. Espera aí. Antes de pensar no pior, precisamos saber com quem ele vai se casar. Quem é essa mulher? Porque, se o problema for a noiva, talvez a gente esteja olhando para o lugar certo. Lúcia concorda com um movimento de cabeça. Foi justamente isso que me deixou preocupada. O nome dela é Binta. Ela pertence à nobreza do Senegal e, aparentemente, chegou ao castelo cercada de boas referências. José estreita os olhos. Aparentemente? Lúcia percebe a desconfiança dele e responde: sim. Aparentemente, porque Shinua me contou que existem grandes desconfianças sobre essa mulher. Algumas coisas não estão batendo, e ninguém conseguiu descobrir ainda quais são as verdadeiras intenções dela. Omar, que até então permanecia calado, pergunta: e Gendal simplesmente decidiu se casar com ela sem investigar nada? Lúcia solta um suspiro de indignação. Pelo que parece, ele está encantado demais com a ideia de fortalecer sua posição para perceber o perigo. Binta chegou cercada de riquezas, influência e uma história conveniente. É exatamente o tipo de pessoa que alguém como Gendal gostaria de ter ao lado. Vera balança a cabeça, inconformada. Mamá Mushima, é sempre assim. Quando parece que as coisas finalmente vão melhorar, aparece alguém com um sorriso bonito e uma história bem contada para colocar tudo a perder. José tenta fazer graça, mas seu olhar continua preocupado. Então agora o problema é uma noiva misteriosa. Teresa lança um olhar atravessado para ele. José, não é hora para brincadeira. Eu sei, Teresa. É que, se eu não fizer uma piada agora, vou começar a ficar nervoso. E quando eu fico nervoso, começo a pensar demais. Lúcia volta a olhar para a carta.
Sua expressão fica cada vez mais determinada. O que mais me preocupa é a distância. Estamos aqui e Batanga está do outro lado do oceano. Se alguma coisa estiver realmente sendo planejada, talvez não tenhamos tempo suficiente para impedir. Vera se aproxima dela. E o que nós podemos fazer? Mandar uma carta? Avisar Chinua? Pedir para alguém investigar? Lúcia balança a cabeça. Uma carta pode levar tempo demais. E se Binta realmente estiver escondendo alguma coisa, qualquer aviso pode colocar nossos aliados em perigo. Omar percebe que Lúcia está começando a tomar uma decisão e pergunta: Você está pensando em ir para Batanga, não está? Lúcia permanece em silêncio por alguns segundos. Tonho imediatamente percebe a resposta antes mesmo que ela diga qualquer coisa. Lúcia, nem pensa nisso. Ela olha para ele. Eu não posso simplesmente ficar aqui sabendo que o meu povo pode estar correndo perigo. Tonho se aproxima, tentando fazê-la mudar de ideia. Você acabou de receber uma carta com algumas suspeitas e já quer atravessar o oceano para enfrentar Jendal? Isso não é coragem, Lúcia. Isso é se jogar no perigo sem saber o que está esperando por você. Lúcia encara Tonho com firmeza. E ficar parada sabendo que talvez eu pudesse ter feito alguma coisa também não vai me trazer paz. Omar intervém, compreendendo a decisão dela. Tonho, você conhece a Lúcia. Quando ela coloca uma coisa na cabeça, não adianta tentar fazê-la desistir. E dessa vez, eu acho que ela tem razão. Tonho olha para Omar, contrariado. Ótimo. Então agora vocês dois resolveram me deixar sozinho nessa? Omar dá um pequeno sorriso. Não. Eu resolvi fazer exatamente o que prometi. Ficar ao lado dela quando as coisas ficassem difíceis. Lúcia segura a carta com mais força e finalmente anuncia sua decisão. Se eu partir hoje mesmo, ainda consigo chegar antes do casamento. Eu vou voltar para Batanga e descobrir o que Binta está planejando. Se houver alguma ameaça contra o nosso reino, eu vou impedir que Jendal coloque tudo a perder outra vez. Tonho arregala os olhos. O quê? Não, eu não vou deixar você se arriscar dessa forma. Lúcia responde sem hesitar. Você acha que eu queria estar fazendo isso? Eu passei tanto tempo tentando me proteger, tentando construir uma vida longe de tudo aquilo, mas agora não é mais sobre mim. É sobre o povo que ficou para trás. Tonho baixa o tom. E se alguma coisa acontecer com você? Lúcia se aproxima dele. Então eu vou enfrentar o que vier. Mas não vou permitir que o medo me faça abandonar o meu povo. Eu tenho que ir, Tonho. Talvez essa seja a única chance que temos de impedir uma nova tragédia. Omar coloca a mão no ombro de Lúcia. Então eu vou contigo. Eu prometi que ficaria ao seu lado nessa guerra, e chegou a hora de cumprir a minha promessa. Lúcia olha para ele, emocionada. Tonho fica alguns segundos em silêncio. Ele respira fundo, passa a mão pelo rosto e percebe que já perdeu a discussão. Tá bom. Se vocês dois vão, eu também vou. Lúcia sorri. Eu sabia que você não ficaria para trás. Tonho aponta para si mesmo, tentando esconder o medo com sarcasmo. É claro que eu vou junto. Eu não conheço esse tal de Jendal direito, mas já não fui com a cara dele. E se esse desembestado estiver pensando que vai mandar em Batanga para sempre, ele vai descobrir que escolheu a família errada para enfrentar. Vera tenta conter um sorriso, mas logo volta a ficar séria. Então é isso? Vocês realmente vão partir? Lúcia responde. Sim, quanto mais rápido melhor. José olha para Teresa e depois para Vera. Pelo visto, a gente nem teve tempo de respirar e já está começando outra guerra. Teresa suspira. Mas talvez essa seja uma guerra que precisa ser enfrentada. Vera encara Lúcia, ainda preocupada. Só tome cuidado. Você pode estar indo para Batanga sem saber exatamente quem está do seu lado. Lúcia responde. É justamente por isso que eu preciso voltar, para descobrir a verdade antes que seja tarde demais. Os 5 se entreolham. Todos percebem que aquela carta não trouxe apenas uma notícia ruim.
Ela acabou mudando completamente os planos de Lúcia e pode ser o começo de uma grande reviravolta em Batanga. Enquanto isso, do outro lado do oceano, a movimentação no castelo de Gendal aumenta a cada minuto. Familiares e convidados de Binta começam a chegar de várias partes, ocupando os corredores e os salões do palácio. Kenya observa tudo à distância. Ela tenta manter uma expressão tranquila, mas sua desconfiança cresce ao perceber que aquelas pessoas parecem estar muito mais interessadas no castelo do que simplesmente em participar de um casamento. Durante uma conversa reservada contínua, Kenya olha para a movimentação pela janela e desabafa, irritada. Olha para isso! Eles estão tomando conta do castelo como se já fossem donos de tudo. A minha vontade é expulsar todo mundo daqui. Chinua tenta não demonstrar preocupação. Talvez seja melhor não agir por impulso. Kenya vira-se para ele, sarcástica. Ah, claro, vou receber todo mundo com um sorriso, oferecer um quarto, mandar preparar uma festa e ainda agradecer por estarem ajudando a transformar a minha casa num desfile de desconhecidos. Chinua segura o riso e responde. Não estou dizendo para confiar neles. Estou dizendo justamente o contrário. Kenya estreita os olhos. Então, o que você está pensando? O conselheiro se aproxima e fala em tom baixo. Se essas pessoas vieram até aqui, alguma razão existe. Em vez de expulsá-las e fazer com que fiquem ainda mais cuidadosas, podemos deixá-las acreditar que estão seguras. Kenya começa a entender. Você quer que eu finja que não estou desconfiada? Exatamente. Continue agindo como se estivesse aceitando o casamento e observe tudo. Quem entra, quem sai, quem conversa com Binta, quem recebe ordens dela. Uma hora alguém vai cometer um erro. Kenya fica pensativa. Então você acha que essa gente pode acabar entregando o próprio plano? Chinua responde. Todo disfarce tem uma falha. Só precisamos descobrir onde ela está. Kenya olha novamente para os convidados e percebe que aquela ideia pode ser sua melhor chance de descobrir a verdade. Está bem. Se eles querem brincar de esconder segredos, eu também sei jogar esse jogo. Chinua sorri discretamente. É isso que eu queria ouvir. Kenya volta a observar o castelo, mas agora seu olhar está ainda mais atento. Ela ainda não sabe exatamente o que Binta está planejando, mas está determinada a descobrir. E, enquanto Lúcia se prepara para retornar a Batanga, Kenya começa a investigar a futura esposa de seu próprio pai, sem imaginar que, muito em breve, descobrirá uma verdade capaz de colocar o casamento inteiro em risco. Kenya encara Chinua por alguns segundos e percebe que o conselheiro não está sugerindo que ela confie em Binta. Pelo contrário, ele está mostrando que a presença de tantos convidados no castelo pode ser justamente a oportunidade que ela precisava para descobrir o que está por trás daquele casamento. A princesa olha novamente para o corredor onde criados entram e saem carregando tecidos, flores, bandejas e objetos para a cerimônia. Você quer dizer que, quanto mais gente estiver ocupada, mais fácil vai ser para eu descobrir alguma coisa sem chamar atenção? Chinua faz um pequeno gesto com a cabeça. Exatamente. Quando todos estão preocupados com a festa, ninguém presta atenção em quem passa ao lado deles. Mas tenha cuidado. Uma coisa é procurar pistas. Outra é ser pega dentro dos aposentos da família de Binta. Kenya dá um sorriso discreto. Depois de tudo que já fizeram comigo, você realmente acha que eu vou ficar sentada esperando alguém me contar a verdade? Não. E justamente por saber disso, estou pedindo que você tenha juízo. Kenya revira os olhos, mas percebe que o conselheiro tem razão. Está bem, vou fingir que estou obedecendo. Chinua estranha a resposta. Fingir? A princesa sorri de maneira dissimulada. Você mesmo disse que eu precisava parecer obediente. Então vou fazer exatamente isso. Só não prometi que ficaria parada. Mais tarde, o castelo fica ainda mais movimentado. Todos estão envolvidos nos preparativos para o casamento.
Uns carregam flores, outros ajeitam as mesas, enquanto os convidados circulam pelos corredores. Kênia aproveita o momento. Ela passa entre os criados, pega alguns objetos e finge estar ajudando na organização. De vez em quando, sorri para quem cruza seu caminho, tentando transmitir a imagem de uma princesa completamente conformada com o casamento do pai. Por dentro, porém, ela está contando os minutos, até que percebe que ninguém está prestando atenção nela. Kênia deixa discretamente o grupo e segue por um corredor menos movimentado. Ela olha para trás. Ninguém. Então continua andando até chegar aos aposentos da família real do Senegal. A princesa verifica se o corredor está vazio e entra rapidamente. Assim que fecha a porta, respira fundo. Espero encontrar alguma coisa. Por quê? Se eu sair daqui de mãos vazias, vou começar a achar que estou desconfiando das pessoas erradas. Kênia começa a procurar. Ela abre uma mala, verifica algumas roupas e fecha tudo exatamente como encontrou. Depois passa para outra. Vamos lá. Alguma coisa precisa estar escondida aqui. Ninguém atravessa um oceano, chega ao castelo com tanta gente e começa a organizar um casamento desse tamanho sem trazer nada que possa entregar seus verdadeiros planos. Ela abre uma pequena bolsa. Nada. Outra mala. Também nada. Kênia começa a ficar impaciente. Mas não é possível que eu não vou encontrar nada. Ou minhas desconfianças estão completamente erradas, ou essa família é muito mais precavida do que eu imaginava. Ela continua procurando até chegar diante de uma mala muito maior. Kênia observa o objeto com atenção. Há algo diferente nela. Essa aqui. Ela se aproxima. Essa mala pertence ao Jauari. A princesa olha para a porta antes de abrir. Se eu for descoberta agora, não vou ter nem como explicar o que estou fazendo aqui. Mesmo assim, decide continuar. Ao abrir a mala, começa a afastar algumas roupas cuidadosamente. De repente, encontra um pequeno conjunto de fotografias. Kênia franze a testa. Mas o que é isso? Ela pega uma das imagens. Seus olhos se arregalam. É Binta. Mas a mulher da fotografia está usando roupas completamente diferentes das tradicionais africanas. Kênia aproxima a fotografia do rosto. Binta. Ela pega outra imagem e depois mais uma. Em todas, a futura esposa de Gendal aparece com uma aparência completamente diferente daquela que apresenta no castelo. A princesa fica intrigada. Que estranho! Ela me disse que a viagem para Batanga foi uma das primeiras viagens que fez. Então, por que existem fotografias dela usando essas roupas? E onde essas fotos foram tiradas? Kênia vira uma das imagens. Não há nenhuma informação no verso. Ela fica ainda mais desconfiada. Você está escondendo alguma coisa, Binta. Eu só preciso descobrir o quê. Nesse momento, a maçaneta da porta começa a girar. Kênia congela. Ela olha para a entrada e percebe que não terá tempo de sair. Rapidamente, fecha a mala, guarda as fotografias como consegue e corre para se esconder atrás de uma das camas. A porta se abre. Binta entra, acompanhada de Jauari. Kênia leva as mãos à boca e tenta controlar a respiração. Jauari fecha a porta e olha para a filha. Está quase na hora, minha filha. Logo vamos colocar nosso plano em prática. Binta, porém, não parece tão tranquila. Eu sei, papá, mas ainda estou preocupada com Kênia. Jauari faz uma expressão de desprezo. Kênia não passa de uma princesa sem poder. Binta balança a cabeça. Não subestime uma pessoa acuada. Cobra que se encolhe é justamente a mais perigosa quando decide dar o bote. Escondida, Kênia arregala os olhos. Ela quase solta um grito, mas tampa a boca imediatamente. Jauari se aproxima da filha. Você está preocupada à toa. Assim que aqueles documentos forem assinados, Batanga será nossa. Depois disso, não haverá nada que Kênia possa fazer para impedir o nosso plano. Binta respira fundo. Eu quero acreditar nisso, mas ela anda observando demais. E, quando uma pessoa começa a fazer perguntas demais,
significa que alguma coisa já chamou a atenção dela. Jauari responde com frieza. Então vamos garantir que ela não tenha a oportunidade de descobrir nada. Binta fica pensativa por alguns segundos. O senhor tem razão, papá. Mesmo assim, precisamos colocar um dos nossos homens para vigiar Quênia. Talvez Felipe. Jauari concorda. Eu vou falar com ele. E vou lembrar. Lode continuar fingindo que é seu primo. Se ele abandonar esse personagem, nosso disfarce pode ser colocado em risco. Quênia sente o coração disparar. Então Felipe não é apenas um primo. Ele é um infiltrado. A princesa aperta as mãos contra a boca, tentando impedir que qualquer som escape. Seu corpo começa a tremer. Jauari continua. Felipe precisa ficar perto dela, mas sem levantar suspeitas. Se Quênia perceber que está sendo vigiada, pode tentar agir antes da hora. Binta responde, e eu não quero que ela tenha tempo para atrapalhar o casamento. Quando tudo estiver assinado, o reino estará praticamente em nossas mãos. Quênia sente a respiração ficar pesada. Ela acaba de ouvir exatamente o que precisava para confirmar suas suspeitas. Binta e Jauari estão tramando alguma coisa contra Batanga. E o casamento é apenas uma parte do plano. Depois de alguns instantes, Binta e Jauari deixam o quarto. Quênia permanece escondida. Ela espera. 1 segundo. 2. 3. Só quando tem certeza de que os dois se afastaram, sai de trás da cama. Ela abre a porta lentamente e coloca a cabeça para fora. O corredor está vazio. Quênia, então, dispara pelo castelo, tentando não chamar atenção. Momentos depois, ela encontra Shinua em um local reservado. O conselheiro percebe imediatamente o estado da princesa. Quênia? O que aconteceu? Você está branca. Ela fecha a porta e respira fundo. Você não vai acreditar no que eu descobri. Shinua se aproxima. Fala. Quênia olha para ele, ainda assustada. Binta e Jauari colocaram infiltrados dentro do castelo. Shinua arregala os olhos. Como é que é? Você tem certeza disso? Eu ouvi os dois conversando. E não era uma conversa qualquer. Eles falaram de um plano para tomar Batanga depois que os documentos fossem assinados. Shinua fica sério. Então nossas suspeitas estavam certas. Quênia começa a andar de um lado para o outro. E ainda tem o Felipe. Esse homem está sendo chamado de Quito e está fingindo ser primo de Binta. Foi um trabalho enorme conseguir me livrar daquele sujeito sem deixar que ele percebesse o que eu estava fazendo. Ela então tira as fotografias que conseguiu pegar e entrega uma delas a Shinua. E tem mais. Eu encontrei isso. Shinua olha para a imagem. Seu rosto muda imediatamente. Se eu não conhecesse Binta pessoalmente, diria que essa mulher nem é da África. Quênia aponta para a fotografia. Foi exatamente o que pensei. Olha para as roupas. Ela me contou uma história completamente diferente sobre a vida dela. Shinua observa a fotografia mais uma vez. Isso pode ser importante. Quênia continua, cada vez mais inquieta. Cada vez que penso no que eles podem estar preparando, fico mais desesperada. Já passou pela minha cabeça até a possibilidade de eles serem do Brasil, onde Lúcia está escondida. Shinua levanta uma sobrancelha. Quênia prossegue. Por um instante, pensei que talvez fossem aliados, que Binta não soubesse que eu quero destronar meu pai e que talvez ela estivesse tentando me ajudar por algum motivo. Shinua imediatamente corta aquela esperança. Essa teoria é bastante frágil. Primeiro porque Binta sabe, sim, que você faz parte da resistência. Não é coincidência que, quando ela chegou ao castelo, você estava presa a mando do seu próprio pai. Quênia fica em silêncio. Shinua continua. E segundo, se ela realmente fosse sua aliada, não estaria tentando manipular você, muito menos colocando um homem para vigiar cada passo seu. Eu temo que Binta seja um perigo, Quênia. Não uma solução. A princesa abaixa a cabeça. Mas então o que eu faço? Em 2 dias será o casamento. Eu estou sendo vigiada e não sei em quem posso confiar. Shinua respira fundo.
Você vai continuar exatamente como está. Kenya olha para ele sem entender. Como assim? Continue fingindo normalidade. Sorria. Participe dos preparativos e deixe Binta acreditar que você aceitou tudo. Quanto mais tranquila ela pensar que você está, mais descuidada poderá ficar. Kenya cruza os braços. E você? Chinua responde com firmeza. Eu não estou sendo vigiado da mesma maneira. Vou tentar descobrir quem são esses infiltrados e o que eles pretendem fazer depois do casamento. Kenya concorda, embora ainda esteja apreensiva. Então vamos fingir que está tudo normal. Mas, se alguma coisa acontecer comigo, Chinua a interrompe. Não vai acontecer. Eu vou descobrir a verdade antes que eles tenham a chance de agir. O que os dois não percebem é que, do outro lado da porta, Binta aparece silenciosamente. Ela escuta parte da conversa e seu semblante muda. A futura rainha fecha os punhos e sussurra, tomada pela raiva. Então, o conselheiro real também quer me ver pelas costas. Binta respira fundo e tenta recuperar a expressão tranquila. Eles realmente acham que podem descobrir meus segredos antes que eu coloque as mãos no reino? Ela dá um sorriso frio. Mal imaginam quem eu sou de verdade. E muito menos até onde estou disposta a ir para conseguir exatamente aquilo que quero. Binta se afasta pelo corredor, agora ainda mais determinada a impedir que Kenya e Chinua descubram a verdade antes do casamento. Um pouco mais tarde, Chinua deixa o castelo com a desculpa de que precisa resolver algumas coisas na feira de Batanga. Porém, depois de caminhar por algumas ruas, ele começa a perceber que há alguma coisa estranha. Sem olhar diretamente para trás, o conselheiro passa a observar as pessoas através das vitrines e dos reflexos das janelas. Eu tenho quase certeza de que estou sendo seguido. Chinua continua andando como se nada estivesse acontecendo. Ele tenta não demonstrar preocupação, mas sua expressão fica cada vez mais desconfiada. Ao chegar à feira de Batanga, a movimentação é intensa. Comerciantes anunciam seus produtos, clientes passam de um lado para o outro e várias pessoas carregam sacolas. No meio da multidão, Chinua percebe um homem disfarçado. Ele reconhece a pessoa e tenta se aproximar discretamente. Porém, antes que consiga chegar perto, passa diante de um espelho pendurado na barraca de um comerciante. Ao olhar para o reflexo, Chinua vê Pascoal logo atrás dele. O conselheiro congela por um instante. Então era você? Ele se vira rapidamente e encara o chefe da guarda. Posso ajudar em alguma coisa? Pascoal mantém uma expressão séria. Talvez possa. Binta me avisou que você estava preparando uma emboscada. Pelo visto, eu não estava enganado quanto a você. Chinua tenta esconder o nervosismo e dá um sorriso dissimulado. Uma emboscada? Isso é absurdo. Eu sou conselheiro do rei, Pascoal. Por que eu faria uma coisa dessas? Pascoal cruza os braços. Talvez porque algumas pessoas estejam cansadas de fingir que está tudo bem? Chinua engole em seco. Você está interpretando tudo errado. Eu simplesmente vim até a feira fazer algumas compras de urgência. Está faltando alguns ingredientes para o banquete do casamento. Pascoal olha para as mãos vazias do conselheiro. E onde estão as compras? Chinua fica sem resposta por um segundo. Eu ainda estava escolhendo o que comprar. Pascoal dá um sorriso irônico. Claro. E imagino que ficar parado olhando para o movimento da feira também faça parte da lista de compras. Chinua percebe que está sendo pressionado. Se você desconfia tanto de mim, pode revistar minhas coisas. Não vai encontrar nada. Pascoal responde imediatamente. Não precisa chegar a tanto. Se você não está fazendo nada errado, não vai se importar de eu acompanhá-lo. Chinua força um sorriso. É claro que não. Afinal, não tenho absolutamente nada a esconder. Os dois começam a caminhar pela feira. Enquanto isso, de longe, o homem que Chinua tentava encontrar percebe a movimentação e tenta esconder o rosto. Essa não. Por pouco não fui pego. Ele acompanha os dois com os olhos
e percebe que não terá oportunidade de falar continua. Então, discretamente, coloca um pequeno papel no chão e segue por outro caminho. Pascoal continua acompanhando Shinua sem perceber o que acabou de acontecer. Alguns instantes depois, o homem retorna à feira e se aproxima do papel. Ele espera alguns clientes passarem, abaixa-se como se tivesse deixado alguma coisa cair e consegue pegar o bilhete entre os pés das pessoas. Assim que lê a mensagem, seus olhos se arregalam. Kenya está correndo perigo. Ele guarda o papel rapidamente. Agora, precisa encontrar uma maneira de avisar alguém antes que seja tarde demais. Enquanto isso, no castelo, Binta decide colocar Kenya contra a parede. Ela se aproxima da princesa com um sorriso aparentemente amigável. Kenya, querida, você poderia me acompanhar até o meu quarto? Quero conversar com você. Kenya percebe o tom dissimulado e fica desconfiada. Mesmo assim, não pode recusar. Claro, as duas entram no quarto. Binta fecha a porta e conduz Kenya até a penteadeira. Sente-se aqui. Kenya obedece, mas permanece tensa. Binta pega a escova e começa a pentear os cabelos da princesa, mantendo uma expressão tranquila. Me disseram que você anda se esgueirando pelo castelo. Pelo visto, não está cumprindo muito bem com o nosso acordo. Kenya sente um frio na barriga, mas tenta não demonstrar. Não sei por que colocou seu primo para me vigiar, mas eu não estou fazendo nada. O castelo é a minha casa. Eu tenho todo o direito de circular por onde quiser. Binta continua escovando os cabelos. Direito? Ela sorri pelo espelho. Você ainda pensa que as coisas funcionam dessa maneira? Kenya permanece em silêncio. Binta aproxima o rosto e fala em tom baixo. Em breve, serei eu quem mandará neste castelo. E se continuar me desobedecendo, não vai perder apenas o direito de andar por aí. Pode acabar ganhando uma cela bem ao lado do seu pai. Kenya se vira, assustada. O quê? Você pretende prender o meu pai? Binta sorri de maneira fria. Ele fez muitas coisas ruins para esse povo. Talvez esteja na hora de responder por elas. Kenya tenta esconder a indignação. Você não pode simplesmente decidir isso. Binta volta a escovar seus cabelos. Posso fazer muito mais do que você imagina. E o mais curioso é que eu sei que, no fundo, você também acredita que seu pai precisa pagar por algumas coisas. Kenya encara Binta pelo espelho, desconfiada. Não coloque palavras na minha boca. Binta dá uma risada baixa. Ah, Kenya, você ainda não entendeu. Não estou tentando discutir com você. Estou dando um conselho. De repente, Binta gira Kenya para que as duas fiquem frente a frente. Fique longe do meu caminho. Eu realmente criei certa simpatia por você, mas não confunda isso com fraqueza. Essa simpatia pode desaparecer tão rápido quanto surgiu. Kenya engole em seco. Binta continua. É muito melhor ser minha amiga do que decidir ser minha inimiga. Acredite em mim. Você não gostaria de descobrir como eu trato quem tenta atrapalhar os meus planos. Kenya permanece calada. Binta então volta a sorrir e olha para ela através do espelho. Agora olhe para você. Seu cabelo está lindo. Mal posso esperar para ver como vai ficar no dia do casamento. A princesa não responde. Binta coloca a escova sobre a penteadeira. Levanta-se e sai do quarto. Assim que a porta se fecha, Kenya solta o ar que estava prendendo. Ela permanece diante do espelho, tentando recuperar a calma. Essa mulher não está apenas escondendo alguma coisa. Ela está me ameaçando. Kenya se levanta lentamente e tenta caminhar até a porta. Porém, antes de sair, sente um zumbido no ouvido e para. Ela olha ao redor. Algo chama sua atenção na parede. Um dos quadros parece estar ligeiramente torto. Espera. Kenya se aproxima. Ela toca no quadro e percebe que há alguma coisa escondida atrás dele. Ao puxá-lo, um objeto cai no chão. A princesa se abaixa rapidamente. Mas o que é isso? Ela pega o objeto e percebe que se trata de uma identidade.
Kênia observa a fotografia. É Binta, mas, quando seus olhos chegam ao nome registrado no documento, seu rosto muda completamente. Não, esse não é o nome dela. Ela olha novamente para a fotografia, tentando entender. Então quem é você de verdade, Binta? Kênia aperta a identidade contra o peito. Agora, pela primeira vez, ela tem uma prova concreta de que a futura esposa de seu pai está escondendo a própria identidade. E, se aquele documento estiver ligado ao plano que Shinua vem investigando, o casamento pode esconder um segredo muito maior do que todos imaginam. Finalmente chega o tão esperado dia do casamento de Gendal e Binta. Porém, enquanto o castelo se prepara para a cerimônia, Dumi, Ladisa e Akin estão longe de comemorar. Os três permanecem reunidos em um dos aposentos, falando em voz baixa e tentando encontrar uma maneira de salvar Kênia antes que seja tarde. Dumi anda de um lado para o outro, completamente aflita. A gente precisa pensar em alguma coisa. Se o casamento começar, depois vai ficar muito mais difícil impedir Binta. Akin olha para ela, preocupado. E o que você sugere? Invadir o casamento e sair correndo com Kênia no meio de todo mundo? Ladisa responde, com certo sarcasmo. Se você tiver uma ideia melhor, pode falar, porque até agora você só conseguiu fazer perguntas. Akin cruza os braços. Eu só estou tentando entender como 3 pessoas vão enfrentar um castelo cheio de guardas. Domi suspira. O problema é que nem sabemos em quem podemos confiar. Binta colocou gente dela por todo lugar. Qualquer movimento errado pode colocar Kênia em perigo. Ladisa fica pensativa. Então precisamos encontrar uma maneira de chegar até ela sem que ninguém perceba. Antes que consigam pensar em outra coisa, alguém bate à porta. Os 3 congelam. Akin arregala os olhos. Quem seria a essa hora? Domi faz sinal para que ele fique em silêncio. Não façam barulho. Outra batida acontece. Ladisa olha para os 2 e aponta para um canto do quarto. Vocês 2 se escondam. Eu vou atender. Domi e Akin tentam se esconder rapidamente. Ladisa respira fundo e abre a porta. No instante em que vê quem está do outro lado, ela leva o maior susto. Lúcia? Domi e Akin imediatamente saem do esconderijo. Não pode ser. Lúcia está diante deles, acompanhada por Omar. Ela abre um sorriso. Ainda bem que eu consegui encontrar vocês. Eu vim pedir ajuda para derrotar Gendal. E como podem ver, eu não vim sozinha. Omar entra no aposento. Os membros da resistência ficam emocionados com o reencontro. Domi abraça Omar. Eu não acredito que vocês conseguiram voltar. Omar sorri. Nós não podíamos ficar longe sabendo o que estava acontecendo aqui. Logo depois, Tonho, José, Vera e Teresa também aparecem. Akin fica surpreso. Mas vocês vieram todos juntos? José responde, tentando quebrar a tensão. A gente ouviu que ia ter casamento e resolveu aparecer. Só não esperava que fosse para impedir o noivo de destruir um reino. Vera dá uma pequena risada. José, por favor. Esse não é o momento. Eu sei. Só estou tentando não morrer de nervoso. Todos sorriem rapidamente, mas o clima muda quando Domi assume uma expressão séria. Precisamos conversar. Tinua descobriu algo muito grave. Lúcia imediatamente fica atenta. O que ele descobriu? Domi responde. O castelo está cheio de infiltrados colocados por Binta. Eles estão espalhados por vários lugares e alguns até estão se passando por familiares dela. Omar franze a testa. Então Binta já estava preparando tudo antes mesmo do casamento. Sim, responde Domi. E o pior é que ainda não conseguimos descobrir quem ela realmente é. Lúcia olha para os companheiros. Então não podemos mais perder tempo tentando entender tudo antes de agir. Se esperarmos por mais informações, talvez seja tarde demais. Tonho concorda. É isso. A gente entra, interrompe o casamento e descobre a verdade na frente de todo mundo. Teresa fica preocupada. E se os guardas atacarem? Tonho responde.
Então, vamos ter que nos defender. Lúcia segura a mão dele. Mas ninguém age por impulso. Nosso objetivo é impedir que Gendal entregue Batanga para essas pessoas. Omar concorda. Então vamos esperar o momento certo. Todos se posicionam. Enquanto isso, o castelo começa a receber convidados vindos de várias partes. O salão é preparado, os músicos se organizam e os guardas ocupam seus lugares. Gendal aparece sorridente, acreditando que finalmente está prestes a consolidar seu poder. Pouco depois, Binta surge usando o vestido de noiva. Ela caminha lentamente em direção ao altar. Por fora, parece completamente tranquila. Por dentro, porém, sabe que aquele momento representa a conclusão de seu plano. Ao lado do altar está o grande baobá, onde permanece cravada a adaga do rei Shaka. Binta olha rapidamente para a árvore e depois para Gendal. Tudo parece correr conforme o planejado. Até que uma gritaria toma conta do local. Os convidados se assustam. Binta para no meio do caminho. Ela olha para os lados e percebe que alguma coisa está errada. O que está acontecendo? Seus aliados começam a procurar uma saída. Gendal também fica confuso. Guardas, descubram o que está acontecendo. Mas, antes que alguém consiga responder, Lúcia surge junto com a resistência. O rosto de Gendal perde completamente a cor. Ele encara a mulher que julgava estar longe de Batanga. Lúcia ergue a cabeça e avança alguns passos. Eu voltei para assumir o meu trono. Um silêncio toma conta do salão. Gendal finalmente reage. Você? Não pode ser. Eu achei que nunca mais voltaria. Lúcia responde. Pois se enganou. Eu voltei justamente porque descobri o que está acontecendo aqui. Gendal fica furioso. Guardas, prendam essa mulher imediatamente. Os guardas avançam. Tonho e Omar entram na frente de Lúcia. Ninguém vai tocar nela. A resistência avança. E um grande confronto começa dentro do castelo. Os guardas tentam cercar o grupo. Mas Tonho, Omar e os demais conseguem abrir espaço e ganham vantagem. Binta observa tudo desesperada. Ela olha para seus aliados, esperando que alguém consiga controlar a situação. Mas ninguém consegue. De repente, uma voz interrompe o conflito. É Quenya. Parem! Parem com isso! Todos se viram. A princesa corre para o centro do salão. Papá, não faça isso. Binta é uma farsante. O senhor não pode se casar com ela. Gendal fica completamente confuso. Do que você está falando, Quenya? Binta é... Quenya o interrompe. Não, o senhor precisa me ouvir. O nome dela não é Binta. O verdadeiro nome dela é Latisha Lenur. Binta empalidece. Gendal olha para a futura esposa, incrédulo. Latisha Lenur? Quenya continua. Ela está sendo investigada em vários países. E não está sozinha. O pai dela se chama Abelardo Soares. Os dois chegaram aqui com um plano. Eles enganaram o senhor para conseguir entrar no nosso reino e tomar o controle de Batanga. Binta tenta reagir. Isso é uma mentira! Essa garota está tentando destruir o meu casamento. Quenya aponta para ela. Então explica a identidade que eu encontrei. Explica as fotografias. Explica por que existem homens infiltrados dentro deste castelo. Gendal olha para Binta, cada vez mais desconfiado. Binta, ou seja lá qual for o seu nome, eu quero uma explicação, agora. A noiva fica em silêncio. Lúcia observa tudo de longe. E, enquanto a verdadeira identidade de Binta começa a ser revelada diante de todos, ninguém percebe que Tonho está olhando fixamente para a adaga cravada no baobá. Alguma coisa naquela arma parece chamar a atenção dele. E o que acontece a seguir pode mudar para sempre o destino de Batanga. Enquanto Quenya continua revelando diante de todas as mentiras de Binta, o salão inteiro parece mergulhar em uma enorme confusão. Gendal encara a noiva com desconfiança. Os convidados cochicham entre si e os aliados de Latisha Lenur começam a perceber que o plano está desmoronando. Binta tenta manter a postura, mas já não consegue esconder o nervosismo.
Essa menina está inventando tudo isso porque quer destruir o casamento. Vocês realmente vão acreditar em uma princesa desesperada? Kênia não recua. Eu não estou desesperada. Pelo contrário. Pela primeira vez, eu tenho provas do que estou dizendo. Você mentiu sobre seu nome, mentiu sobre sua origem e ainda colocou pessoas dentro deste castelo para vigiar todos nós. Jendal olha para Binta, completamente desconfiado. Se tudo isso for mentira, então explique por que você usava outro nome. Binta tenta responder, mas não encontra uma justificativa convincente. Eu posso explicar. Só preciso que o senhor confie em mim. Kênia solta um sorriso irônico. Engraçado. Quando alguém precisa pedir para ser acreditado depois de ser descoberta, geralmente é porque a verdade não ajuda muito. Binta lança um olhar furioso para a princesa. Você não sabe com quem está mexendo. Kênia mantém a cabeça erguida. Agora eu sei exatamente com quem estou mexendo. E sei que você nunca pretendeu se casar com meu pai apenas por amor. Enquanto a discussão continua, Tonho permanece alguns passos atrás. Ele não presta mais atenção às acusações. Seu olhar está fixo no grande baobá, mais precisamente, na adaga cravada na madeira. Por algum motivo, aquela arma parece chamar sua atenção. Tonho estreita os olhos. Essa adaga? Lúcia percebe a mudança na expressão dele. Tonho? O que foi? Ele não responde. Como se estivesse sendo guiado por uma força que nem ele consegue compreender, Tonho começa a caminhar em direção à árvore. Vera percebe e comenta baixinho. O que será que ele está fazendo? José olha para o amigo. Se eu fosse ele, não mexia nisso. Tem uma cerimônia de casamento acontecendo, uma guerra começou e agora ele resolveu brincar com uma adaga. Teresa segura o braço dele. José, acho que não é hora para brincadeira. Olha para o rosto dele. Tonho continua avançando. Os convidados percebem o movimento e começam a abrir espaço. Jendal franze a testa. O que esse homem pensa que está fazendo? Lúcia observa em silêncio. Ela sente uma estranha emoção tomar conta do peito, como se aquele momento fosse importante. Tonho chega diante do baobá. A adaga continua profundamente presa à madeira. Ele estende a mão. Por alguns segundos, hesita. Então segura o cabo. Um dos guardas dá um passo à frente. Senhor, não toque nessa adaga. Tonho olha para ele. Por quê? O guarda fica sem resposta. Essa arma pertence ao rei Shaka. Segundo a tradição, somente o verdadeiro herdeiro pode retirá-la. Jendal começa a rir, tentando recuperar a confiança. Então deixe que ele tente. Será uma ótima maneira de mostrar a todos que esse homem não passa de um impostor. Tonho encara Jendal por um instante. Depois volta os olhos para a adaga. Ele respira fundo e puxa. Para surpresa de todos, a arma sai da madeira com uma facilidade impressionante. O salão inteiro fica em silêncio. Tonho olha para a adaga em sua mão, completamente atordoado. Eu consegui. Um dos anciãos presentes arregala os olhos. Não pode ser. Outro guarda imediatamente se ajoelha. Logo, mais pessoas fazem o mesmo. Em poucos segundos, uma grande parte dos presentes está de joelhos diante de Tonho. Até mesmo os guardas abaixam a cabeça em reverência. Tonho olha para os lados, sem entender. Por que todo mundo está fazendo isso? Vera começa a chorar de emoção. José fica boquiaberto. Eu acho que acabamos de descobrir quem é o dono dessa história toda. Teresa sorri emocionada. É ele. Sempre foi ele. Lúcia leva a mão ao rosto. Seus olhos ficam marejados enquanto observa o homem que ama segurando a adaga do antigo rei. Jendal, por outro lado, parece perder completamente o chão. Ele olha para Tonho e depois para a arma. Não, não pode ser. Ele é... Vera dá um passo à frente e interrompe. Tonho é o verdadeiro herdeiro do rei Shaka. Jendal balança a cabeça, desesperado. Não, isso não pode estar acontecendo. Vera continua, firme. A tradição nunca falhou.
Quem consegue retirar a adaga do baobá é reconhecido como descendente legítimo do rei. E agora todos nós sabemos quem é o verdadeiro rei de Batanga. Tonho arregala os olhos. Rei? Omar se aproxima e sorri. Você ouviu. O povo acabou de reconhecer você. Tonho olha para Lúcia. Ela sorri entre lágrimas. Eu sempre soube que havia algo especial em você. Só não imaginava que fosse algo tão grande. Jendal começa a andar para trás. Isso é uma farsa. Eu sou o rei. Eu fui escolhido para governar este reino. Tonho finalmente reage. Ele ergue a adaga e encara Jendal. Talvez você tenha ocupado o trono por um tempo, mas isso não significa que o trono pertencia a você. Jendal olha ao redor, procurando apoio. Guardas, vocês estão me ouvindo. Prendam esse homem. Ninguém se move. Jendal fica ainda mais furioso. Eu dei uma ordem. Um dos guardas abaixa a cabeça. Perdoe-me, senhor, mas agora precisamos obedecer ao verdadeiro rei. Tonho aponta a adaga para Jendal. Guardas, prendam esse homem. E levem Binta e todos os aliados dela também. Ninguém vai sair daqui até responder pelo que tentou fazer com Batanga. Os guardas obedecem imediatamente. Binta tenta recuar. Vocês não podem fazer isso comigo. Jendal, diga alguma coisa. Jendal olha para ela, completamente derrotado. Você mentiu para mim. Binta tenta se aproximar. Eu posso explicar. Não quero mais ouvir uma palavra sua. Os guardas cercam os dois. Jendal ainda tenta resistir, mas percebe que perdeu a lealdade daqueles que antes obedeciam a todas as suas ordens. Enquanto isso, Lúcia corre até Tonho. Ela o abraça emocionada. Eu sabia, meu amor. Eu sabia que você ia salvar o meu povo. Tonho sorri e segura as mãos dela. O nosso povo, meu amor. Porque se eu sou o rei, você é a minha rainha. Lúcia se emociona ainda mais. Depois de tudo o que aconteceu, eu nunca imaginei que veria Batanga novamente livre. Tonho olha ao redor. Então vamos fazer valer a pena. Esse reino não vai mais pertencer a uma pessoa. Ele pertence ao seu povo. Nesse momento, Quênia se aproxima. Ela olha para Tonho e, emocionada, se ajoelha diante dele. Vida longa aos reis de Batanga. Lúcia imediatamente segura suas mãos e pede. Quênia, levante-se. Não precisa se ajoelhar diante de mim. A princesa se levanta. Lúcia então a abraça. Se não fosse por você, Batanga estaria perdida. Você teve coragem para enfrentar Binta quando todos estavam com medo. Por isso, quero que permaneça ao meu lado. Quênia começa a chorar. Eu achei que ninguém acreditaria em mim. Lúcia acaricia seu rosto. Eu acredito. E a partir de hoje, você não vai mais lutar sozinha. Virgínia caminha apressada pelas ruas de Barro Preto, segurando um envelope com bastante cuidado. Ela olha para os lados de vez em quando, como se não quisesse que ninguém percebesse o que está fazendo. A expressão da vilã é séria e determinada, deixando claro que aquela correspondência é importante. Ao se aproximar da prefeitura, Virgínia avista Sebastião parado na calçada, esperando por ela. O homem olha para o relógio e demonstra impaciência, até que finalmente vê a vilã se aproximando. Até que enfim, Virgínia. Já estava achando que você tinha mudado de ideia. Ela diminui o passo e responde com um sorriso dissimulado. Eu nunca mudo de ideia quando tenho alguma coisa importante para resolver. E você sabe muito bem disso. Sebastião estende a mão para pegar o envelope, mas Virgínia segura a correspondência contra o corpo. Calma. Primeiro eu preciso ter certeza de que essa carta vai chegar ao destino certo. Pode confiar em mim. Eu vou levar a encomenda até Biribiri e ninguém vai mexer nela. Virgínia parece satisfeita, mas antes que consiga entregar o envelope, alguém surge andando na direção contrária. É Ana Maria. As duas acabam se esbarrando e, com o impacto, a carta cai no chão. Virgínia imediatamente fecha a cara. Mas o que é isso? Você não olha por onde anda, não? Ana Maria se assusta com a reação exagerada da mulher e rapidamente se abaixa para pegar o envelope. Desculpa, Virgínia.
Eu não fiz por querer. Você apareceu de repente na minha frente. Ah, claro. Agora a culpa é minha porque você estava distraída. Ana Maria ignora o sarcasmo e se prepara para devolver a carta. Porém, antes que consiga, seus olhos passam pelo endereço escrito no envelope. Ela lê rapidamente o nome do destinatário e franze a testa. Batanga. Por alguns segundos, Ana Maria fica imóvel, tentando entender aquele nome tão estranho. Virgínia percebe imediatamente que ela está olhando para a correspondência e arranca o envelope de suas mãos. Já pode parar de olhar. A curiosidade também tem limite. Ana Maria fica constrangida. Eu só estava tentando descobrir para onde essa carta vai. Virgínia dá uma risadinha irônica. E desde quando você precisa saber da vida dos outros? Nunca ouviu falar que abrir ou ficar lendo correspondência alheia é ilegal? Eu não abri a carta. Só vi o endereço. E já viu demais. Então vamos chispa daqui antes que eu conte para Mirinho que você quase me derrubou e ainda ficou bisbilhotando minhas coisas. Ana Maria percebe que Virgínia está tentando intimidá-la e decide não discutir. Ela dá alguns passos para trás, mas continua olhando para o envelope. Tudo bem, eu vou embora. Virgínia responde com um sorriso forçado. Ótimo. É exatamente isso que eu espero. Ana Maria se afasta, mas não consegue esquecer o que acabou de ver. Depois de alguns metros, ela olha para trás discretamente e vê Virgínia entregando a carta para Sebastião. A expressão de Ana Maria muda. A curiosidade dá lugar à desconfiança. Então ela não estava levando essa carta para lugar nenhum. Estava esperando Sebastião. Mas por que mandar uma correspondência para Batanga? Ana Maria continua andando, mas agora está determinada a descobrir a resposta. Pouco depois, ela chega ao Grêmio Recreativo e encontra Vera conversando com Lúcia. Assim que entra, percebe que as duas estão muito diferentes. Lúcia está pálida, enquanto Vera demonstra um nervosismo que tenta esconder a qualquer custo. Ana Maria se aproxima com cautela. Está tudo bem com vocês? Vocês parecem até que viram um fantasma. Vera rapidamente tenta disfarçar. Impressão sua, querida. Estamos apenas conversando sobre algumas coisas da escola. Ana Maria estreita os olhos, desconfiada. Tem certeza? Porque eu cheguei agora e parece que interrompi alguma conversa importante. Lúcia olha para a mãe, claramente preocupada. Ana Maria percebe a troca de olhares e decide ir direto ao ponto. Por acaso vocês conhecem algum lugar chamado Batanga? A reação é imediata. Lúcia fica completamente imóvel. Vera perde o sorriso por alguns segundos. As duas trocam um olhar assustado, mas Ana Maria percebe tudo. Vocês conhecem? Lúcia tenta manter a calma, mas sua voz sai mais tensa do que gostaria. Onde você ouviu falar sobre Batanga? Ana Maria percebe que acertou em cheio. Então vocês conhecem mesmo. Eu sabia que tinha alguma coisa estranha nessa história. Vera rapidamente intervém, tentando recuperar o controle da situação. Não tire conclusões precipitadas, minha querida. Conhecer o nome de um lugar não significa esconder algum segredo. Ana Maria responde com certa ironia. Eu concordo. O problema é que eu falei uma única vez o nome Batanga e vocês duas ficaram assustadas. Isso é que me deixou curiosa. Lúcia respira fundo e pergunta: mas onde você ouviu esse nome? Ana Maria explica: eu vi Virgínia hoje. Ela estava com uma carta e acabou deixando o envelope cair quando esbarrou em mim. Eu peguei e consegui ver o endereço. Estava escrito Batanga. Depois ela entregou a carta para Sebastião. Vera fica ainda mais apreensiva, mas tenta esconder a preocupação. Deve ser algum assunto comercial. Talvez alguma negociação. Não vejo motivo para tanta preocupação. Ana Maria franze a testa. Só que você acabou de me perguntar onde eu ouvi falar de Batanga. Se fosse apenas um lugar qualquer, não teria reagido desse jeito. Vera percebe que está se entregando e muda rapidamente de estratégia. Está bem, Batanga não é uma cidade, é um país. Um antigo território africano que conseguiu se libertar do domínio português. Lá existe uma monarquia, se não me engano. Ana Maria fica surpresa.
Você sabe bastante sobre esse lugar para alguém que acabou de dizer que não há nada de estranho. Vera disfarça com um sorriso. Eu sou professora, Ana Maria. É meu trabalho conhecer história e geografia. Não espere que eu ensine meus alunos sem saber do que estou falando. Ana Maria ainda não parece convencida. E você, Lúcia? Também estudou sobre Batanga? Lúcia se atrapalha. Eu. Já ouvi falar. Só isso. Ana Maria percebe o nervosismo da amiga. Curioso. Porque parece que vocês duas sabem muito mais do que estão dizendo. Vera intervém rapidamente, quase cortando a conversa. Querida, hoje eu realmente não vou precisar da sua ajuda. Amanhã tenho uma avaliação para preparar e ainda preciso organizar algumas coisas. Podemos conversar outro dia. Ana Maria olha para as duas e percebe que está sendo dispensada de maneira bastante óbvia. Mesmo assim, prefere não insistir. Tudo bem, eu vou deixar vocês em paz, mas confesso que essa história de Batanga ficou na minha cabeça. Vera sorri de maneira dissimulada. Não precisa perder seu tempo com isso. Às vezes, uma simples coincidência parece muito mais importante do que realmente é. Ana Maria se despede e vai embora. Assim que ela desaparece de vista, o sorriso de Vera desaparece completamente. Lúcia se aproxima da mãe, aflita. Mamá, será que Virgínia descobriu sobre nós? Vera permanece em silêncio por alguns segundos, tentando organizar os pensamentos. Eu não sei, mas uma coisa é certa. Essa carta não foi enviada por acaso. Lúcia fica ainda mais nervosa. Então você acha que ela descobriu onde estamos? Se descobriu, precisamos entender como. Lúcia começa a andar de um lado para o outro. Mas quem mais teria interesse em mandar uma carta para Batanga? Se Virgínia contou sobre nosso paradeiro, Gendal pode descobrir tudo. Vera tenta manter a calma, mas também demonstra preocupação. É exatamente isso que me assusta. Lúcia sente um arrepio e baixa a voz. Mamá, temos que fugir. Se Gendal vier para cá, ele vai trazer a guarda real. Barro Preto pode virar um campo de batalha. Vera segura o braço da filha e fala com firmeza. Não vamos tomar uma decisão precipitada. Se fugirmos agora, podemos acabar levando o perigo para outro lugar. Mas o que podemos fazer? Esperar Gendal chegar? Vera olha para a porta por onde Ana Maria acabou de sair. Primeiro, precisamos descobrir até onde Virgínia sabe. E também precisamos descobrir se essa carta já chegou ao destino. Lúcia respira fundo, ainda angustiada. E se já for tarde demais? Vera encara a filha com determinação. Então não vamos esperar o perigo chegar. Vamos nos preparar para enfrentá-lo. Lúcia se emociona, mas concorda. A senhora está certa, mamá. Se Gendal aparecer, vamos proteger esse povo que nos acolheu. Não podemos permitir que Barro Preto pague pelos nossos problemas. Vera segura a mão da filha. E dessa vez, Alica, nós não vamos fugir. Lúcia olha para a mãe, surpresa com a firmeza daquela declaração. Do lado de fora, sem que nenhuma das duas perceba, Ana Maria ainda está nas proximidades e observa o movimento do Grêmio antes de seguir seu caminho. A jovem está cada vez mais desconfiada e decide que não vai descansar enquanto não descobrir o que Virgínia está tentando esconder. Momentos depois de deixar o Grêmio Recreativo, Ana Maria segue até a biblioteca municipal. A conversa com Vera e Lúcia não sai de sua cabeça. Quanto mais ela pensa nas reações das duas, mais convencida fica de que existe algo muito maior por trás daquele nome. Ao chegar à biblioteca, Ana Maria se aproxima da mesa da bibliotecária e fala com educação. Com licença, eu gostaria de consultar todos os livros e jornais que falam sobre Batanga. A bibliotecária ergue os olhos, estranhando o pedido. Batanga? Isso, Batanga. E o que você sabe sobre esse lugar? Ana Maria pensa por um instante antes de responder. Ainda não sei muita coisa. É justamente por isso que estou aqui. Sei apenas que fica na África e que já foi uma colônia portuguesa. A bibliotecária franze a testa.
Mas por que você resolveu pesquisar isso de uma hora para outra? Ana Maria tenta disfarçar a verdadeira razão: curiosidade. Digamos que ouvi esse nome por acaso e fiquei interessada. A mulher não parece completamente convencida. Curiosidade costuma levar as pessoas para assuntos bem diferentes. Ana Maria dá um pequeno sorriso. Pois é. E às vezes uma simples curiosidade acaba revelando coisas que ninguém esperava. A bibliotecária percebe o tom misterioso e começa a procurar os materiais. Tenho alguns jornais antigos e livros de história. Talvez seja o suficiente para começar. Pode me entregar tudo. Eu quero saber quem governava Batanga, como era a família real e o que aconteceu depois da independência. A bibliotecária arregala os olhos. Você quer mesmo saber tudo. Tudo o que estiver escrito. Enquanto Ana Maria começa sua pesquisa, bem longe dali, uma situação muito mais perigosa está prestes a acontecer. No Palácio de Batanga, Pascoal entra na sala do rei carregando um envelope. Ele caminha até Gendal e faz uma reverência. Majestade, chegou uma correspondência do Brasil. Gendal estende a mão. E você verificou se havia alguma armadilha? Pascoal responde com segurança. Verifiquei. Não encontrei nada que pudesse colocar o senhor em perigo. Gendal abre o envelope sem pressa. Mas, assim que retira o conteúdo, seu semblante muda completamente. É uma fotografia de Lúcia. O rei aproxima a imagem dos olhos e reconhece imediatamente a princesa. Então é verdade. Alica está viva. Pascoal se aproxima, surpreso. Encontraram a princesa? Gendal continua olhando para a fotografia, agora com um sorriso satisfeito. Eu sempre soube que ela estava no Brasil. Só precisava de alguém capaz de encontrá-la. Ele pega a carta e lê novamente as informações. Essa mulher, Virgínia Almeida Borges, conseguiu localizar Alica em Barro Preto, uma cidade do Nordeste brasileiro. Pascoal fica impressionado. Então, finalmente temos um paradeiro confirmado. Gendal dá uma risada baixa, carregada de satisfação. Depois de tanto tempo, essa insolente finalmente cometeu o erro de ser encontrada. Pascoal pergunta, cauteloso: se desejar, posso mandar imediatamente os melhores guardas do reino para buscá-la. Gendal fecha o envelope e encara o chefe da guarda. Não. Pascoal estranha. Não, majestade? Gendal abre um sorriso frio. Você realmente acha que eu esperaria sentado enquanto meus homens fazem o trabalho que eu mesmo quero realizar? Pascoal entende a intenção. O senhor pretende ir pessoalmente ao Brasil. Gendal se levanta. Exatamente. Eu quero olhar nos olhos de Alica quando ela perceber que não existe mais lugar para onde fugir. Pascoal ainda demonstra preocupação, mas uma viagem dessa importância exige preparação. Então prepare tudo: navio, guardas, mantimentos e documentos. Não quero nenhum imprevisto. Sim, majestade. Pascoal faz uma reverência e se retira. Porém, sem que Gendal perceba, Shinua estava próximo o bastante para ouvir boa parte da conversa. Assim que entende que Alica foi localizada, ele fica completamente apavorado. Não, não pode ser. Eles encontraram Alica. Shinua corre pelos corredores do palácio até chegar ao quarto de Quênia. A princesa percebe imediatamente que alguma coisa aconteceu. Shinua, o que houve? Você está pálido. Ainda tentando recuperar o fôlego, ele responde: temos um problema enorme, princesa. Seu pai recebeu uma carta do Brasil. Descobriram onde Alica está. Quênia fica em choque. O quê? Tem certeza? Eu ouvi com meus próprios ouvidos. Gendal já decidiu viajar para o Brasil. Quênia começa a andar de um lado para o outro, tentando pensar em uma solução. Precisamos avisar Alica imediatamente. Shinua balança a cabeça. Eu também pensei nisso, mas temo que não tenhamos tempo. Seu pai pode chegar ao Brasil antes que qualquer mensagem nossa consiga alcançá-la. Quênia para diante da janela e fica alguns segundos em silêncio. Então, uma ideia começa a surgir. Ela se vira lentamente. Eu vou para o Brasil.
Shinua arregala os olhos. Como assim? Vou entrar no navio do meu pai e chegar até Alika antes dele. Shinua fica completamente assustado. Não, isso é loucura. Jendal vai estar cercado de guardas. Se descobrirem que você desapareceu, vão procurar por toda parte. Kenya mantém a cabeça erguida. Meu pai não vai imaginar que eu viajei com ele. Ele só vai descobrir quando já estivermos no Brasil. E se alguém perceber que você não está no castelo? Por isso preciso agir agora. Enquanto todos estiverem preocupados com a viagem de Jendal, ninguém vai pensar em procurar por mim. Shinua tenta fazê-la reconsiderar. Princesa, você não precisa carregar esse peso sozinha. Podemos encontrar outra maneira. Kenya olha para ele com determinação. Outra maneira pode não existir. Se eu ficar aqui esperando, Alika pode ser capturada, e eu não vou permitir que isso aconteça. Shinua percebe que não conseguirá convencê-la. Kenya continua. Você fica aqui. Avise aos outros e prepare a resistência. Se meu pai realmente pretende ir até o Brasil, essa pode ser a oportunidade que estávamos esperando para começar os nossos planos. Shinua fica emocionado e abraça a princesa. Quem diria? Aquela menina ambiciosa que eu conheci se tornou uma mulher forte de verdade. Kenya sorri discretamente, mas logo volta a ficar séria. Agora eu preciso me preparar. Se eu vou enfrentar meu pai, não posso cometer nenhum erro. E, enquanto Ana Maria mergulha nos livros para descobrir os segredos de Batanga, Jendal prepara sua viagem para encontrar Alika. Sem saber que sua própria filha está prestes a embarcar escondida em seu navio, o rei acredita que finalmente está no controle da situação. Mas Kenya está disposta a correr todos os riscos para chegar primeiro até Alika. Um pouco mais tarde, Kenya espera o castelo ficar em silêncio para colocar seu plano em prática. Ela abre a porta do quarto lentamente e espia o corredor. Não há ninguém por perto. A princesa respira fundo e começa a caminhar na ponta dos pés, tentando não fazer nenhum barulho. Antes de sair, porém, ela olha para a própria cama e percebe que precisa criar uma distração. Kenya pega alguns travesseiros, coloca-os debaixo dos cobertores e ajeita tudo de maneira que, à distância, pareça que alguém está dormindo. Se papá vier me procurar, pelo menos vai perder alguns minutos até perceber que não sou eu. Ela olha para a cama uma última vez e deixa o quarto. Kenya atravessa os corredores escuros do castelo, escondendo-se sempre que escuta passos. Em determinado momento, 2 guardas passam conversando. O rei pediu que ninguém se aproxime do quarto da princesa. Kenya se esconde atrás de uma coluna e espera os homens desaparecerem. Parece que papai está mesmo preocupado em manter tudo sob controle. Ela continua andando até chegar a uma passagem menos movimentada. Enquanto isso, Jendal decide visitar a filha antes de seguir para o porto. Ele entra no quarto e olha para a cama. Kenya? Está dormindo? Como não recebe resposta, ele se aproxima. Minha filha, preciso conversar com você antes de partir. A falsa Kenya permanece imóvel debaixo dos cobertores. Jendal observa por alguns segundos e acredita que a filha esteja dormindo. Sempre foi teimosa. Até quando dorme parece estar contrariada comigo. Ele dá um pequeno sorriso e sai do quarto, sem imaginar que a verdadeira Kenya já está muito longe dali. Pouco depois, a princesa chega ao porto e observa os preparativos para a viagem. Guardas carregam caixas, marinheiros organizam os mantimentos e funcionários correm de um lado para o outro. Kenya percebe que não pode simplesmente entrar no navio pela porta principal. Se eu for vista agora, tudo estará perdido. Ela observa algumas caixas de mantimentos sendo levadas para dentro da embarcação. Uma delas está aberta e Kenya percebe que existe espaço suficiente para se esconder. A princesa espera o momento certo e entra rapidamente na caixa. É agora ou nunca. A tampa é fechada e a caixa é carregada para dentro do navio. Pouco depois,
Quênia sente a movimentação aumentar. Pelo pequeno espaço entre as tábuas, ela consegue enxergar o porto. Jendal aparece acompanhado de Binta e Pascoal. Binta olha para o marido e pergunta: "Tem certeza de que não seria melhor mandar os guardas primeiro?" Jendal responde, confiante: "Eu já esperei demais. Quero resolver isso pessoalmente." Pascoal tenta parecer tranquilo. "A viagem está toda preparada, Majestade. Assim que o senhor der a ordem, partiremos." Jendal sobe no navio. "Então vamos. Alika está esperando por mim, mesmo que ainda não saiba disso." Escondida dentro da caixa, Quênia sente o coração disparar. Não há mais volta. Ou eu salvo a Alika, ou eu caio tentando. O navio parte rumo ao Brasil. Alguns dias depois, Ana Maria chega à casa de Lúcia, carregando vários livros e jornais. Lúcia abre a porta e fica surpresa ao vê-la. "Ana Maria? Precisa de alguma coisa?" Ana Maria entra sem responder imediatamente. Coloca os livros sobre a mesa e observa Lúcia por alguns segundos. "Na verdade, eu vim confirmar uma coisa." Lúcia franze a testa. "Confirmar o quê?" Ana Maria se aproxima dela e, para surpresa da jovem, se ajoelha. "Princesa Alika, minha saudação." Lúcia fica completamente assustada. Ela segura os braços da amiga e rapidamente a coloca de pé. "O que você está fazendo?" Ana Maria mantém a expressão séria. "Eu descobri quem você é." Lúcia tenta disfarçar. "Você está enganada. Eu não sou princesa nenhuma." Ana Maria abre um sorriso. "É sim. E dessa vez, não adianta tentar me convencer do contrário." "Ana Maria, você deve ter entendido alguma coisa errada. Eu passei horas na biblioteca pesquisando Batanga. Li jornais antigos, procurei informações sobre a família real e descobri coisas demais para continuar acreditando em coincidências." Lúcia fica cada vez mais nervosa. Ana Maria continua: "Eu descobri que o rei Caimã lutou para libertar Batanga do domínio português. Depois, ele se casou com a rainha Niara e os dois tiveram uma filha, uma princesa chamada Alika." Lúcia engole em seco. "Isso pode ser apenas uma história que você encontrou em algum livro." Ana Maria balança a cabeça. "Poderia. Se eu não tivesse visto sua reação quando falei o nome Batanga. E a reação da sua mãe também entregou tudo." Nesse momento, Lúcia percebe que não consegue mais esconder o nervosismo. "Você não sabe do que está falando." Ana Maria insiste. "Sei, sim. Niara e Alika desapareceram de Batanga. Depois, vocês duas apareceram no Brasil, e a viagem entre os dois lugares explica perfeitamente como chegaram até aqui." Lúcia fica em silêncio. "Eu conectei cada detalhe. E quanto mais eu pesquisava, mais tudo fazia sentido." Nesse instante, Vera surge no ambiente e percebe imediatamente que o segredo foi descoberto. "Você está certa, minha querida." Lúcia sente um arrepio. Ana Maria volta a se ajoelhar, mas Vera rapidamente pede: "Levante-se, não precisa fazer isso." Ana Maria obedece. Vera respira fundo e explica: "Aqui, nós não somos Niara e Alika. Somos apenas duas mulheres tentando viver em paz. E pelo que você descobriu, acho que não precisamos explicar o motivo pelo qual fugimos." Ana Maria sorri, mas logo sua expressão muda quando se lembra de Virgínia. "Espera. Virgínia enviou uma carta para Batanga. Então quer dizer que..." Lúcia fecha os olhos por alguns segundos. "Temo que aquela infeliz tenha avisado Jendal sobre nosso paradeiro." Ana Maria arregala os olhos. "Você acha que ele pode vir até aqui?" Vera responde: "Se a carta chegou ao destino, ele pode estar preparando alguma coisa neste exato momento." Lúcia fica aflita. "Então temos pouco tempo. Talvez dias ou até horas." Ana Maria abre um dos livros que trouxe e mostra várias anotações. "Foi justamente por isso que eu não fiquei apenas pesquisando. Eu também procurei saber como Batanga se defendia." Vera observa as anotações com curiosidade. "E o que você descobriu?" Ana Maria demonstra confiança.
Eu sei que posso estar falando bobagem. Afinal, vocês duas conhecem muito mais sobre estratégias de guerra do que eu. Mas acho que podemos transformar Barro Preto numa armadilha. Lúcia olha para Vera. Você está falando sério? Ana Maria responde. Muito. Se Gendal vier procurando por vocês, podemos fazer com que ele encontre exatamente o que esperamos que ele encontre. Vera finalmente demonstra interesse. Qual é o seu plano? Ana Maria sorri. Armadilhas. Enquanto isso, o navio de Gendal finalmente chega ao Brasil. A embarcação atraca no porto de Recife e os guardas começam a desembarcar. Escondida na caixa, Quênia espera até que todos estejam ocupados. Quando percebe que ninguém está olhando, ela sai rapidamente do esconderijo e deixa o navio sem ser reconhecida. A princesa corre pelo porto e pede informações aos moradores. Depois de algum tempo, consegue chegar à estação ferroviária. Ofegante, aproxima-se do atendente. Por favor, preciso chegar a Barro Preto. Como faço? O homem responde. Você pode pegar o trem até Biribiri e depois procurar transporte por lá. Quênia fica impaciente. Quanto tempo vai demorar? Depende do horário. Talvez seja melhor esperar o próximo trem. Ela balança a cabeça. Eu não posso esperar. Não tenho esse tempo. Então não sei como posso ajudar. Quênia tira algumas moedas de ouro da bolsa e mostra ao homem. E se eu pagar para alguém me levar de automóvel? É uma emergência. Eu preciso chegar lá o mais rápido possível. O atendente arregala os olhos diante da recompensa. Talvez eu conheça alguém que possa fazer isso. Enquanto Quênia tenta avançar em direção a Barro Preto, Lúcia reúne Vera, Teresa, José, Tonho, Omar e Ana Maria. Todos estão preocupados com a possível chegada de Gendal. Tonho explica. Eu já conversei com o pessoal do engenho. Não contei quem vocês realmente são, claro, mas avisei que existe a possibilidade de homens armados aparecerem por aqui. Eles estão preparados. Só acham que podem ser cangaceiros. Omar completa. Também falei com o delegado. Ele garantiu que os policiais estarão atentos e preparados para qualquer tentativa de invasão. Lúcia olha para Ana Maria. E as armadilhas? Ana Maria abre suas anotações sobre a mesa. Está tudo planejado. Só precisamos colocar cada coisa no lugar certo. Teresa pergunta. Você tem certeza de que isso vai funcionar? Ana Maria responde. Não tenho certeza de nada. Mas sei que ficar esperando Gendal chegar sem fazer nada seria muito pior. De repente, a campainha toca. Todos ficam em silêncio. Lúcia olha para Vera. Omar se aproxima discretamente da porta. Será que já chegaram? Teresa vai verificar e retorna pouco depois segurando um envelope. É para você, princesa. Lúcia recebe a carta com as mãos trêmulas. Ela abre e começa a ler. Seu rosto perde a cor. É dele. Vera se aproxima. O que diz? Lúcia olha para os demais. Pela data, Gendal já deve estar no Brasil. O ambiente fica tomado pela tensão. Ana Maria fecha o livro e respira fundo. Então acabou o tempo de planejar. Lúcia se levanta e encara todos com determinação. Agora que sabemos que ele já está aqui, não podemos perder mais um segundo. Vamos colocar o plano em prática. Imediatamente. Mais algum tempo se passa e Quênia finalmente chega a Barro Preto em um carro de aluguel. Assim que o veículo para, ela desce apressada, abre a bolsa e tira algumas moedas de ouro. Aqui, pegue. O motorista arregala os olhos ao perceber a recompensa. Minha nossa! Isso tudo por uma corrida? Quênia nem perde tempo explicando. O senhor fez exatamente o que eu precisava. Agora eu tenho que ir. Ela sai correndo pelas ruas, olhando para todos os lados. Desesperada, começa a perguntar aos moradores onde pode encontrar Alica, mas ninguém reconhece o nome. Alica? Não, senhorita. Nunca ouvi falar. Você tem certeza? É muito importante. Se ela mora por aqui, deve ser conhecida. Mas esse nome não me diz nada. Quênia fica ainda mais aflita. Então talvez eu esteja procurando pelo nome errado. De repente,
Ela avista Vera entrando no ateliê. Kênia para imediatamente. Seu olhar se fixa na mulher e depois de alguns segundos ela arregala os olhos. Rainha Niara. A senhora está diferente. Vera se vira e quase perde a fala ao reconhecer a princesa. Kênia? O que você está fazendo aqui? A jovem se aproxima, ainda ofegante. Não temos tempo para conversar. Meu pai está vindo para cá. Vera fica tensa. Jendal? Kênia confirma com a cabeça. Ele descobriu onde Alika está e veio pessoalmente buscá-la. Eu consegui entrar escondida no navio dele para chegar antes. Vera olha ao redor, preocupada. Você veio sozinha? Sim. E agora preciso saber onde está Alika. Cadê ela? Vera respira fundo e tenta tranquilizá-la. Ela está segura. E nós já sabemos que seu pai está vindo. Kênia estranha a tranquilidade da rainha. Vocês sabem? Então por que ainda estão aqui? Precisamos fugir antes que ele chegue. Vera responde com firmeza. Porque dessa vez não vamos fugir. Estamos preparados para receber Jendal. Kênia fica surpresa. Preparados? Vocês realmente acreditam que podem enfrentar o meu pai? Vera esboça um sorriso confiante. Não precisamos acreditar. Precisamos estar preparados. E isso nós estamos. Kênia olha para ela por alguns segundos e então toma uma decisão. Então eu quero ajudar. Seja qual for o plano, eu vou participar. Vera demonstra preocupação. Kênia, você acabou de atravessar o oceano escondida no navio do seu próprio pai. Já se colocou em perigo demais. A princesa ergue a cabeça. E faria tudo outra vez. Eu conheço Jendal. Sei como ele pensa e posso ajudar vocês a derrotá-lo. Vera percebe que a jovem está decidida. Então venha comigo. Está na hora de você descobrir o que estamos preparando para ele. Kênia acompanha Vera, sem imaginar que, dentro de pouco tempo, estará diante do próprio pai em uma armadilha cuidadosamente planejada. Horas depois, o silêncio de Barro Preto é interrompido pelo barulho de carruagens, cavalos e automóveis se aproximando. Os moradores começam a sair de suas casas e param pelas ruas para descobrir quem está chegando. O movimento chama a atenção e logo uma pequena multidão se forma. De uma das carruagens, Jendal desce acompanhado de Binta e de vários homens da guarda. Ele observa os moradores com arrogância, como se estivesse diante de pessoas que deveriam imediatamente obedecer às suas ordens. Binta olha ao redor e comenta em voz baixa. É uma cidade bem diferente do que eu imaginava. Jendal responde, sem demonstrar qualquer simpatia. Não viemos até aqui para admirar a cidade. Viemos buscar o que é nosso. Ele dá alguns passos à frente e ergue a voz, para que todos possam ouvir. Eu sou o rei Jendal-Wi. Estou procurando por Alika e Niara. Se vocês não quiserem ver esta cidade sofrer por causa dos pecados delas, entreguem as duas imediatamente. Os moradores começam a cochichar. Alguns demonstram medo, enquanto outros apenas observam o rei com desconfiança. Um homem toma coragem e pergunta: e por que deveríamos entregar alguém que nem sabemos quem é? Jendal o encara com frieza. Porque eu não vim aqui para pedir favores. Vim buscar minha filha e a mulher que fugiu do meu reino. Quem tentar escondê-las estará escolhendo ficar contra mim. Binta percebe a tensão e tenta agir com mais diplomacia. Não queremos confusão. Se alguém souber onde elas estão, basta nos dizer. Tudo pode ser resolvido sem problemas. Jendal lança um olhar para a esposa, demonstrando que não pretende negociar. Eu já fui paciente demais. Enquanto isso, metros dali, Virgínia e Sebastião observam toda a movimentação. A vilã abre um sorriso de satisfação ao perceber que Jendal finalmente chegou. Está vendo, Sebastião? Eu sabia que essa carta faria estrago. Agora quero ver aquela desinfeliz escapar dessa. Sebastião parece preocupado. Você tem certeza de que foi uma boa ideia envolver esse homem nisso? Ele parece disposto a fazer qualquer coisa. Virgínia dá uma risada sarcástica. Melhor ainda. Quanto mais furioso ele estiver,
mais difícil será para Alika e Niara esconderem o passado. Ela cruza os braços, satisfeita. Chegou a hora da derrocada daquela desinfeliz. Porém, antes que possa continuar observando a confusão, Ana Maria surge correndo pela rua. Ela está ofegante e demonstra um desespero convincente. Virgínia! Sebastião! Vocês precisam vir comigo! Virgínia se vira, irritada. O que foi agora? Ana Maria respira fundo e finge estar completamente apavorada. É o Mirinho! Ele está em perigo! O sorriso de Virgínia desaparece imediatamente. O quê? Como assim? O que aconteceu com ele? Ana Maria olha para os lados e responde em tom urgente. Esses homens que chegaram à cidade atacaram meu irmão. Eu não sei como ele está, preciso de ajuda. Sebastião fica desconfiado. Você tem certeza de que foram eles? Ana Maria responde rapidamente. Eu vi a confusão. Não sei exatamente o que aconteceu, mas Mirinho ficou no meio disso. Virgínia fica cada vez mais aflita. Onde ele está? Ana Maria aponta para uma rua afastada. Eu vou levar vocês até ele, mas temos que ir agora. Sebastião olha para Virgínia, tentando fazê-la pensar melhor. Talvez seja melhor chamar alguém. A vilã, porém, está dominada pela preocupação com o noivo. Não temos tempo para isso. Se Mirinho estiver ferido, eu não vou ficar parada esperando ajuda chegar. Ana Maria disfarça um pequeno sorriso e rapidamente volta a demonstrar desespero. Então venham comigo. Eu mostro o caminho. Virgínia começa a acompanhá-la, puxando Sebastião junto. Se alguma coisa aconteceu com Mirinho, eu quero saber quem foi o responsável. Ana Maria apenas responde. Você vai descobrir. Sem perceber que está sendo enganada, Virgínia deixa o local ao lado de Ana Maria e Sebastião. Enquanto os três se afastam, Ana Maria mantém o rosto preocupado, mas seus olhos revelam que tudo está saindo exatamente como planejado. A vilã está caindo direto na armadilha que deveria ter sido destinada a outra pessoa. Na Praça de Barro Preto, Jendal continua pressionando os moradores. O rei está cada vez mais impaciente, enquanto Binta tenta manter a calma e Pascoal observa atentamente cada movimento ao redor. Eu não atravessei o oceano para ficar ouvindo o silêncio. Quero saber onde estão Niara e Alika. Os moradores permanecem calados. Alguns trocam olhares, mas ninguém entrega qualquer informação. Jendal perde a paciência. Muito bem. Se ninguém pretende colaborar, eu vou descobrir sozinho. Nesse instante, uma voz chama sua atenção. Papá. Jendal se vira imediatamente e fica surpreso ao ver Quênia se aproximando. Quênia? O que você está fazendo aqui? A princesa chega ofegante e tenta parecer desesperada. Eu encontrei Alika. Jendal franze a testa, desconfiado. Você encontrou? Então me diga imediatamente onde ela está. Quênia olha ao redor antes de responder. Não podemos ficar discutindo aqui. Eu vi Alika e Vera entrando em um galpão abandonado. Elas estão escondidas lá. Jendal estreita os olhos. E como você descobriu isso? Eu segui as duas. Não tive tempo de confirmar se estavam sozinhas, mas vi as duas entrando naquele lugar. O rei continua desconfiado. Você espera que eu acredite que simplesmente encontrou aquela fugitiva depois de desaparecer do castelo? Quênia sustenta o olhar do pai. Você pode desconfiar de mim depois. Agora, se quer capturar Alika, precisa agir antes que elas percebam que foram descobertas. Jendal permanece em silêncio por alguns segundos. Por que eu deveria acreditar justamente em você? Quênia responde sem hesitar. Porque eu sou sua filha. E você sabe que eu faria qualquer coisa para provar que estou do seu lado. Binta observa a cena atentamente e percebe que o rei está hesitando. Querido, talvez seja melhor escutar Quênia. Jendal olha para a esposa. Você realmente acredita nessa história? Binta responde de maneira cautelosa. Não sei se devemos acreditar ou não, mas se existe uma possibilidade de Alika estar naquele galpão, por que perder tempo? Ela então encara Quênia.
Talvez ela tenha vindo até aqui escondida justamente para provar sua lealdade. E, se conseguiu localizar a Lika, acabou de fazer exatamente o que você queria. Jendal volta a olhar para Kenya. Aos poucos, sua desconfiança dá lugar à satisfação. Muito bem, ele chama Pascoal. Junte os guardas, temos uma operação para finalizar. Pascoal faz uma reverência. Imediatamente, Majestade. Kenya disfarça o nervosismo. Por dentro, sabe que o plano está funcionando. Pouco tempo depois, Jendal, Binta, Kenya, Pascoal e vários guardas chegam diante do galpão abandonado. Jendal observa a construção e pergunta: "É aqui?" Kenya confirma: "É, eu vi as duas entrando." Jendal sorri. Então, finalmente, acabou a fuga. Ele faz um sinal para os homens. "Entrem e tragam a Lika para mim." Um dos guardas abre a porta. No instante seguinte, uma chuva de pedras cai sobre os homens. Mas o que é isso? Os guardas recuam assustados, enquanto Jendal olha para cima tentando entender o que aconteceu. Pascoal percebe imediatamente. "Majestade, isso foi preparado. A princesa deve ter colocado armadilhas no local." Jendal olha furioso para Kenya. "Você tinha certeza de que elas estavam aqui?" Kenya finge surpresa. "Eu vi as duas entrarem. Talvez tenham preparado isso depois." Binta intervém. "Não perca tempo questionando sua filha. Se elas estão lá dentro, precisamos entrar." Jendal respira fundo e ordena: "Eu não quero saber quantas armadilhas existem. Quero todos os guardas lá dentro, desarmando uma por uma. É uma ordem." Os homens começam a entrar. Poucos segundos depois, novos barulhos ecoam do interior do galpão. Alguns guardas recuam, outros gritam e o clima fica cada vez mais tenso. Jendal olha para Pascoal. "Por que eles estão demorando tanto?" Pascoal engole em seco. "Talvez estejam encontrando mais obstáculos do que esperávamos. Então vá ajudá-los." Pascoal fica sem reação. "Eu, Majestade?" Jendal o encara. "Você é o chefe da minha guarda. Ou prefere que eu entre sozinho?" Pascoal percebe que não tem escolha. "Não, Majestade, eu vou." Enquanto Pascoal entra no galpão, Jendal e Binta permanecem do lado de fora. "Seu pai está ficando impaciente", comenta Binta. Kenya tenta disfarçar um pequeno sorriso. "Ele sempre foi assim. Quando acredita que está perto de vencer, fica ainda mais apressado." Jendal não percebe a ironia. Dessa vez ele está certo em ter pressa. A Lika não vai escapar novamente. Dentro do galpão, Pascoal avança com cautela. Ele olha para todos os lados e, de repente, fica completamente paralisado. Há vários homens presos e desorientados pelas armadilhas, porém algo chama ainda mais sua atenção. No fundo do galpão estão Virgínia e Sebastião. Os dois estão apavorados e parecem ter sido levados até ali sem entender o que realmente estava acontecendo. Pascoal arregala os olhos. "O que vocês dois estão fazendo aqui?" Sebastião tenta responder, ainda nervoso. Nós fomos enganados." Virgínia olha para Pascoal, completamente desesperada. "Foi uma armadilha. Tiraram a gente da cidade e trouxeram para cá." Nesse momento, Pascoal finalmente entende tudo. "Então, Kenya." Ele olha para a saída. "Não, isso não é uma operação, é uma cilada." Pascoal corre para fora. Jendal se surpreende ao vê-lo voltar daquele jeito. "Pascoal, o que aconteceu?" O chefe da guarda não responde. Ele continua correndo até perceber que há vários policiais e voluntários cercando o local. Omar e Tonho aparecem na frente dele. "Acabou, Pascoal. Você está cercado." Pascoal olha para todos os lados e percebe que não existe saída. Ele ergue as mãos. "Eu me rendo." Omar se aproxima e o rende. Do outro lado, Jendal finalmente percebe que caiu na armadilha. O que significa isso? Nesse momento, Lúcia e Vera surgem acompanhadas do delegado. Jendal fica completamente transtornado. A Lika, Lúcia mantém a cabeça erguida. "Sim,
Alika. E dessa vez você não vai me levar para lugar nenhum. Jandal olha para Kenya e finalmente entende. Foi você. Kenya encara o pai. Eu precisava impedir que você machucasse Alika. Jandal começa a gritar, afirmando que ainda vai colocar as mãos em Lúcia. Você pode me prender, mas nunca vai conseguir impedir que eu volte. Lúcia responde com firmeza. Hoje você perdeu porque subestimou as pessoas que decidiu perseguir. Enquanto Jandal é rendido, Virgínia também é retirada do galpão. Ela está completamente abalada ao perceber que seu próprio plano terminou daquela maneira. Lúcia se aproxima dela e encara a vilã. Espero que você tenha aprendido a lição. Ninguém mais vai conseguir me derrubar. Está me ouvindo? Virgínia não responde. Kenya observa tudo em silêncio, aliviada por ter conseguido proteger Alika e Niara. A jovem que decidiu desafiar o próprio pai agora prova que coragem também significa escolher de que lado ficar. Depois de toda a confusão, Barro Preto começa a voltar ao normal. Os policiais conduzem Jandal e os homens da guarda para longe do local, enquanto os moradores comentam, ainda assustados, tudo o que acabaram de presenciar. Lúcia permanece próxima de Vera, tentando finalmente respirar aliviada depois de tantos dias de tensão. Porém, enquanto todos comemoram o fim daquela ameaça, Virgínia não consegue aceitar a derrota. A vilã está tomada pelo rancor e observa Lúcia de longe. Seu rosto demonstra uma mistura de raiva, inveja e frustração. Sebastião percebe o comportamento da mulher e tenta alertá-la. Virgínia, vamos embora. Já chega de confusão por hoje. Ela nem sequer olha para ele. Embora? Depois de tudo isso? Você está vendo aquela mulher ali? Sebastião acompanha o olhar da companheira. A Lúcia? Virgínia solta uma risada amarga. Lúcia, Alika, princesa, rainha, ela pode usar o nome que quiser. No fim das contas, sempre consegue sair por cima. Sebastião tenta argumentar. Mas você precisa aceitar que seu plano deu errado. Virgínia se vira para ele, irritada. Meu plano deu errado porque todo mundo resolveu proteger essa mimada. É sempre assim. Ela faz o que quer, coloca a cidade inteira em perigo e ainda termina sendo tratada como uma heroína. Seja o que for, não se meta mais com essa mulher. Acontece que eu estou cansada de ver Essazinha se dar bem. Virgínia então caminha na direção de Lúcia. A jovem percebe a aproximação e mantém a calma. O que você quer agora, Virgínia? A vilã para diante dela e cruza os braços. Eu quero entender uma coisa. Como você consegue? Lúcia franze a testa. Como consigo o quê? Como consegue sempre escapar? Eu achei que dessa vez você finalmente perderia tudo. Primeiro aparece com esse segredo de princesa. Depois esse rei louco vem atrás de você. E no fim, quem acaba derrotado é ele. Lúcia respira fundo. Eu não escolhi nada disso. Só tentei proteger as pessoas que amo. Virgínia dá uma risada debochada. Ah, claro. A pobre mocinha que não tem culpa de nada. Sempre a vítima, sempre a inocente. Lúcia percebe que discutir não vai adiantar. Se você veio até aqui apenas para provocar, pode ir embora. Eu não vou cair nas suas provocações. A resposta deixa Virgínia ainda mais furiosa. Você ainda tem coragem de falar assim comigo? Depois de tudo? Lúcia permanece firme. Você fez suas escolhas. Agora precisa lidar com as consequências. Virgínia perde o controle e ergue a mão para atingir Lúcia. Porém, antes que consiga fazer qualquer coisa, Tonho aparece e segura seu braço. Nem pense em encostar nela. Virgínia tenta puxar a mão. Solta! Isso não é da sua conta. Tonho mantém a firmeza. É da minha conta, sim. Você não vai encostar na mulher que eu amo. Virgínia encara Tonho com ódio. Olha só. Agora apareceu o herói para defender a princesinha. Tonho responde sem perder a calma. Não preciso ser herói, só preciso impedir uma injustiça. Lúcia olha para Tonho, emocionada. Tonho. Virgínia tenta novamente se soltar. Me solta imediatamente. Eu só queria dar uma lição nessa atrevida.
Tonho finalmente solta o braço dela quando Sebastião chega correndo. Virgínia, chega! Ela se vira furiosa. Você também vai ficar contra mim? Sebastião olha para a mulher e percebe que a situação chegou ao limite. Eu não estou contra você. Estou tentando impedir que você piore ainda mais as coisas. Já perdemos tudo. Gendal foi preso. Seu plano fracassou. E agora você está tentando atacar Lúcia na frente de todo mundo. Virgínia aponta para Lúcia. Ela é a culpada. Desde que apareceu na minha vida, tudo começou a dar errado. Sebastião segura Virgínia pelo braço. Vamos embora. Agora. Eu não vou! Me solta! Virgínia, chega! Sebastião começa a arrastá-la para longe. Não! Eu ainda tenho contas para acertar com essa mulher. Me solta! Você está me ouvindo? Aos berros, Virgínia continua tentando voltar. Lúcia, isso não acabou. Você pode estar comemorando agora, mas eu ainda vou conseguir acabar com essa felicidade. Sebastião consegue finalmente afastá-la. Lúcia observa os dois indo embora e solta um suspiro de alívio. Tonho se aproxima e percebe que ela ainda está abalada. Não fica assim, meu amor. Ela não vai conseguir estragar esse momento. Lúcia olha para ele. É que parece que, toda vez que uma coisa termina, outra começa. Eu só queria um pouco de paz. Tonho segura a mão dela. E você vai ter. Agora ninguém mais pode esconder quem você é. Lúcia baixa os olhos. Você ainda me chama de Lúcia, mesmo depois de tudo isso. Tonho sorri, porque você é Lúcia para mim. Mas também é a Lica. E eu tenho orgulho da mulher forte que você é. Lúcia sorri, emocionada, e os dois se beijam, felizes por finalmente poderem imaginar um futuro juntos, sem segredos e sem Gendal para ameaçá-los. Ao longe, Virgínia ainda grita enquanto Sebastião tenta levá-la embora. Mas dessa vez, Lúcia decide não olhar para trás.